uma referência no jornalismo. Boa tarde! A gente deixa todo esse programa que a gente vai caminhar e trilhar com muito humor que ele Começando sempre mais um fazia, programa, né? hein? Com muita vontade de SBT gargalhar. Esporte A gente dedica Rio, a hein? eles. Vamos pra cima, hein? Humor que tem certas pessoas Hoje que tem, não hein? tem. Mengão ganhou. Que não Olá, tem. freguesa. Hã? Olá, freguesa. Aí, ó, freguesa aí, ó. Olá, Caramba, cliente. o que eu vou falar pra você? Vai falar o quê? O que eu vou falar pra você? Só vou aí rapidinho, dá licença. Posso? Pega Aqui, aquela bola. aqui, Vai dar cavadinha também? Pega aquela bola. Ela é Cuidado, corintiana, seu né, safado. Isabelle, né? Pega aquela bola. Ó, Vai vai, ali, você vai. vai ali, Rossi. Vai ali. 37 km por hora. Cara, na boa, tu é bonito pra caramba. Pra que tu faz? O que foi aquilo? É pênalti, gente. Vocês Quis que cavar, foi aquilo? Não era deu pra mal. gente ter perdido. Não era pra esses chatos. Ó, eu vou ensinar. Olha um aí, pênalti tá como cara aquele. esse negócio de câmera. Sai daí, tá? É só você... Bum, firme. Boa tarde. Não. Segue o líder. Senta aí, por favor. Tchau. Agradece! Agradece! É isso que eu tô esperando. Agradece! O Vasco ganhou, Você não vai é. agradecer? O que eu tô Não, fazendo eu tô aqui? fazendo meu papel. Ele ganhou do Cruzeiro, Eu amiga. sei. Eu tô fazendo meu papel, pô. Agora, posso fazer uma Mais do coisa? que obrigação. Ganhar em São Januário. Eu pô. tenho que ir embora, que falaram que eu não vou ficar Quem muito aqui. perdeu? Olá, freguesa. Tem que ir embora. Eu Cliente. agradeço. Opa, De Desde- nada. Obrigada também. De nada. Desde que você não O Vasco deixa ajudou aquele a gente, time né? chegar perto de vocês, faça seu papel, que é o mínimo que eu espero de Fica vocês. tranquila. Fica Tchau. tranquila, quarta-feira é Vasco e Palmeiras. Fica tranquila, fica tranquila. Não fala Quinta-feira é isso. Flamengo e Cruzeiro. Vai ser jogão, Boa hein? tarde. Boa tarde, E Lucas Pedrosa. Obrigado. Flamengo e Cruzeiro. De nada. Ah, bom. Achei que Na primeira partida lá eles ganharam, né? Minhas filhas, fica obrigada. A gratidão dá bom é dia. tudo na vida. Dá bom dia, dá oi pro tio. Se eu não tivesse Boa tarde! feito o meu papel, aí seria muito obrigado. Foi por pouco, hein? Entendeu? Agradecer o vida é fogão aí. Deu um ótimo domingão. Veni, sabe que eu fico maravilhoso. triste, Veni? Eu acho que a psicóloga dela tem que agradecer o Botafogo. Eu Vai jurava, ficar rica. eu jurava, A Veni. menina do retoque do meu Vai botox. ficar rica. Que, aliás, tô indo lá essa semana. Eu tenho que Jurava. pagar, né? Tá me devendo botox, é verdade. Fala aí, Eu vou garoto. fazer igual o Corinthians, devo no nego, pago quando puder. Ah, entra na CNRD e depois a gente vê. Fala, garoto. Eu jurava Vai me zoar? que depois que o Botafogo caiu na Copa do Brasil, a briga pelo Brasileirão ia Tu ficar é tensa. ridículo. Tu é ridículo. Não, e vou te falar, Pedrosa. Fiquei sem dormir. Perdi uma noite à toa. À toa, meu. Tá se achando. Tá, Ai, faz uns 10 anos que tu não emplacava 3 vitórias consecutivas. 10 anos? É. Aí agora que 25. ganhou, tá não sei o que lá, ganhou não sei o que de mês, não sei o que, tá Mas se achando. Futebol é Nunca momento, vi. Futebol é Eu momento. Verdade, nunca é vi momento. você assim. Aproveita o Você- momento, Pedrosa. Veni, qual é o número da camisa do Garrincha? O número? É. 7. Quantidade de jogos que o Vasco não perde. Deus sabe de tudo, hein? E não dá asa cobra. Tu tá há 4 anos nesse programa. É só o quê? Ladeira abaixo, né? E Só eu- ladeira abaixo. Agora é sério. E eu faço o quê com ele? Ajuda, tá? Forte tarefa. Sou amiga, É, não sei tem o quê, jeito. não zoo. Aí agora que Zoa. tá... se- 2025, ela se revelou. Eu ou você? A máscara caiu. Mentira, é você. A máscara caiu. Todo Fernanda mundo fala pra Maia. mim na rua, cuidado com aquele careca. E fala, ele fica cuidado com fingindo aquela que é seu baixinha. amigo e não é, fica zoando o fogão. Fica zoando o fogão. Aí, Fogo o quê? fogão. Fogão de cozinhar, né? Botafogo tá de mal a pior. Perdeu pro Fluminense Também? ontem. A última vez que 2 a eles ganharam 0. de mim, o Luiz Henrique Isso era é do verdade. Fluminense. Isso é verdade. Não, a última vez que o Fluminense ganhou do Botafogo, eu tinha cabelo ainda. O Luiz Henrique era do Fluminense, eu tô falando sério. E a última vez que o Vasco ganhou no Flamengo, você era criança ainda? Não, 2023. Ah, né? tá. Não, eu só 1 a 0. perguntei, calma. Gol do Plumitinha. Calma. Oh, oh, oh. Ele tá agressivo, velho. Gente, Ele tá assim agora. calma, cara. Calma, nem Eu parece não que quero esse ganhou. leque não, Alex. Leque? Obrigada. Então me dá meu leque, por favor, Alex. Que eu sou... Só porque ele falou leque, me dá meu leque. Obrigada, Alex. Ele se Não aprende, cara. aprende, mano. Obrigada, Alex.
Mas é aquilo, Pedro. Você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Verdade. Não perde seu tempo, não. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Ó, é melhor ter paz ao invés de razão, Pedrosa. Isso é fato, Benê. Tem outra também que eu gosto. Ah. Você só pode se preocupar com aquilo que você controla. Verdade. Se você não controla, amigo, segue o baile. Aí, Fernanda. Insuportável, insuportável. Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar o canal, vou trabalhar em outra emissora. Olha o cano. Ai, garoto, olha você, hein? Qual é a fruta que você mais gosta, Benê? Rapaz, posso falar? Pode. Hoje, caju. Tô na fase caju. O meu é laranja. Lima. Acabou? Ai, tá. Valeu, Fogão. Obrigada. Bora, vamos pro Flamengo agora. Bora. Ai, Flamengo. Isso. A rodada foi bonitinha, Do Flamengo, né? não. Pera aí. A rodada foi bem bonitinha. É do líder. Quando eu Isso, vi segue o 8,5 líder. jogo que passou na TV, sabe qual é, ô Pedrosa? Sei. O jogo lá. Segue o Eu falei, líder. não é possível que Deus vai fazer isso Ah. comigo. Vai, ele Que fez. Deus vai me arrebentar. Sabe? Ele botou todo mundo pra perder em cima, o que tava atrás de mim ganhou, empatou comigo, eu perdi um tabu de milhares de anos sem perder pro Fluminense. Aí eu falei, bom, agora vai, né? Agora o quê? Arena Corinthians, negócio de Corinthians, né? Agora vai. Ai, pênalti. Vambora. Ensina, Louco Abril. Flamengo venceu o Corinthians de virada. Venceu. E se isolou na liderança do Brasileirão. Aliás, que rodada pra você, hein, Vene Que Casagrande? jogo A ontem. última rodada foi horrível. Essa Rodada Sofremos, hein? apetitosa para o torcedor Essa foi do muito Flamengo. boa. A gente vai ver como foi esse jogo na volta. Aí vamos começar a falar sério aqui, que tem que ser, Rodolfo. É isso. Quem que O tá... Flamengo começou tomando pressão do Corinthians. E logo no início, Yuri Alberto leva perigo colocando Pênalti essa bola na maroto. trave. Na sequência, Breno Bidon é derrubado por Léo Pereira e o árbitro marca pênalti. Olha nesse pênalti aí. Yuri Alberto é quem chama a Que o Rossi responsabilidade. fez? Só que mandou de Mais um cavadinha pênalti pega. e Rossi sentado Ô. pegou. O atacante de novo tem a chance de colocar o timão na frente e fica cara a cara com o goleiro do Flamengo que salva o rubro-negro. Já a equipe de Felipe Luiz, em um primeiro tempo apagado, teve a primeira Muito chance apagado. com o Arrascaeta chutando sem levar O perigo. primeiro tempo foi O dose. Corinthians responde rápido e com Yuri Alberto desperdiçando outra oportunidade. Pelo Fla, Arrascaeta manda longe. Segundo tempo, depois de tanto tentar, ele conseguiu fazer o dele. Yuri Alberto sai na arrancada e manda no cantinho para abrir o placar. 1-0 Timão. Mas o gol fez o Flamengo despertar. E após boa jogada, é Arrascaeta quem chuta Esse as homem redes chuta para de deixar direita, tudo de igual. esquerda. Aí virou pressão do Flamengo. Primeiro com o Carrascal com essa bola que passa E- muito perto da trave. E Tirotinho. depois com um bom passe de Bruno Henrique, mas o camisa 10 não Se chegou na bola. chega, aí era pra ser O Arrascaeta escanteio. ainda mandou essa bola por cima. E o Corinthians veio com o ex-rubro-negro Vitinho quase marcando. Mas aí o gol foi de quem havia acabado de entrar. Luiz Araújo, que Jogada chuta de trabalhada. primeira com força para virar o jogo. Final, Flamengo 2, Corinthians 1, para o rubro-negro se isolar na liderança. Que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse. A nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor. Boa tarde pra você de casa, Lucas Buenas Pedrosa, tardes. Vene Casagrande. Manda pros amigos, olha, SBT Sport Rio começou, vamos passar limpo a rodada do final Bora, de meus semana. amigos. Não tão feliz para alguns como o Botafogo e muito feliz para todos os outros do Rio de Janeiro, já que o Fluminense ganhou, o Vascão ganhou e o Flamengo também ganhou numa rodada perfeita pro Flamengo. Todo mundo que estava pertinho do Flamengo perdeu e o Flamengo ganhou. Vene Casagrande, eu vou falar aqui, para você fazer o comentário desse jogo ao lado do Pedrosa, eu vou falar aqui o que eu falava no ano passado e o povo. Você tá passando pano pro Botafogo. Um time em pleno setembro, entrando em outubro, que tá brigando por Libertadores e por Brasileirão, nem sempre vai jogar bem, gente. Não tem nem perna, nem tem fôlego. Ainda mais a intensidade que tem.
mas tem que ser letal e efetivo. E foi isso que o Flamengo foi ontem. Vene Casagrande, tá na conta do Felipe Luiz esse jogo, do Carrascal, de quem? Tá na conta do Felipe Luiz e assim, tal como em alguns jogos o Flamengo não vai jogar bem e vai vencer, Sim. em outros jogos o Flamengo vai jogar bem e não vai vencer. Isso faz parte. Estamos falando de um campeonato que tem 38 rodadas. E a vitória do Flamengo ontem, embora para muita gente não foi uma vitória merecida, mas o que importa é bola na rede. No primeiro tempo a gente pôde ver um Flamengo irreconhecível. Mas eu nem vou entrar no debate do parte física, porque vários jogadores que começaram essa partida não foram titulares na quinta-feira. Então, assim, eu acho que o problema do Flamengo no primeiro tempo não foi a parte física, foi a parte tática. Verdade. Porque o Dorival Júnior, ele pegou também. o Felipe Luiz surpresa quando ele recua o Ranieri como zagueiro. E aí a gente pôde ver o Carrascal, que foi uma grande novidade, e para mim, uma novidade assertiva do Felipe Luiz, e depois a gente vai falar sobre o Carrascal. O Carrascal estava perdido na marcação, ele não sabia em quem ele dava combate. Se era no Ranieri, que estava atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou se era no lateral esquerdo do Corinthians. Então, a todo momento, a gente podia ver o Arrascaeta, o Carrascal olhando para o Felipe Luiz, falando assim, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto isso, o Corinthians tirava proveito em lançamentos com o Yuri Alberto, inclusive tirando proveito também da má fase do Léo Ortiz e também do Léo Pereira. Esses dois zagueiros, eles não estão vivendo os melhores momentos. E o Yuri Alberto, ele teve muitas oportunidades para poder balançar a rede. E não só no pênalti, que eu acho que assim, ele cometeu um erro absurdo na cavadinha, e depois a gente também pode falar sobre isso. Mas o Corinthians, ele teve muitas chances no primeiro tempo de matar o jogo. E quando você joga contra o Flamengo e você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, não tem jeito. Uma hora isso pode voltar contra você. E no segundo tempo, o Felipe Luiz, através de substituições e obviamente orientando os jogadores, ele ajustou a parte de marcação do Flamengo, ajustou essa parte tática e com isso o Flamengo conseguiu ser melhor em campo. Tanto é que finalizou mais que o Corinthians no segundo tempo, conseguiu, tomou um gol aos 2 minutos, isso precisa ser dito, mas o time não se perdeu, ou seja, continuou focado na partida, conseguiu um empate com o Arrascaeta em um golaço, gol de craque mesmo, que é extremamente difícil. Quem já jogou um pouquinho de futebol sabe como é difícil fazer o gol que o Arrascaeta fez, conseguiu empate aos 9 minutos, e aí, através de um banco de reservas maravilhoso, o Felipe Luiz conseguiu melhorar ainda mais a equipe, colocando Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Alexandro. Então, assim, são jogadores que a gente está falando aqui que seriam titulares em vários outros clubes, mas começaram no banco de reservas, entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Então, essa vitória do Flamengo é uma vitória de time que vai brigar, sim, pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador, porque ele percebeu onde ele errou, tentou ajustar ainda no primeiro tempo sem as substituições, no intervalo ele teve tempo para orientar os jogadores, orientou os jogadores, o time melhorou na parte tática e com isso conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Corinthians, que é muito difícil vencer dentro da Arena Neoquímica, a gente sabe disso. Mas repito, quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, assim, foi uma vitória que eu boto sim na conta do Felipe Luiz. Ele mostrou novamente que entende muito de futebol. E quando a gente vê um time que está a passos largos, tocando, quase tocando no ataque, chegando perto dela, pode tocar ou não, mas vai chegar perto, que é o que está acontecendo com o Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, essa letalidade, se você não for, eles serão. E foi o que aconteceu ontem. O primeiro tempo, e aí a gente traz aqui, não é só uma questão de intensidade, de cansaço, de tudo mais, como o Vene trouxe. É uma questão também que, além de tudo, do outro lado, tem um time. Claro. Que é o Corinthians, que joga em sua casa, ele é muito forte em sua casa. Apesar de estar fazendo uma péssima campanha em casa. Péssima campanha em casa, mas mesmo assim, tem o poder da sua torcida ali. Um elemento que é você chegar em algum momento do primeiro jogo em que você está tendo um pequeno controle, que foi o caso do Corinthians no primeiro tempo, e você ter um pênalti ao seu favor. Isso é muito incomum. E se você não for letal, você vai morrer na caça, na selva, Pedrosa. O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona,
O Guinegão pressiona. Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram ao Flamengo, com uma questão física, ter dificuldade com a bola no pé. Com o esperto Dorival, Exato. Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava no programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi, ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Veneto Vamos botar na tela? e ele cava de forma errada, olha a força que a bola vai. Gente, pra você que não viu, olha o que aconteceu. Um pênalti, estava 0-0 ainda no primeiro tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar. Ou seja, errado, ele errou a cavadinha, ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não mata jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, estava claro para mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça de Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente, ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem, pra mim, ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia-direita. E mesmo assim, a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também, naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então, assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro. Porque se tivesse do jeito poupou ontem. Vale a pena. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E o Felipe Luiz sabe. Ele sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo para esse debate aqui. Porque o Carrascal, ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. Exatamente. Por que ele fez isso? Porque o Felipe Luiz entendeu que o Carrascal pode agir dessa maneira, pode atuar dessa maneira. O treinador serve para isso, né? É isso, exatamente. Quando tem um bom treinador, ele vai conseguir tirar proveito de todos os jogadores que ele tem à disposição dele. É por isso que, respondendo a sua pergunta, claro que vale a pena ter um elenco. Desde que você tenha esse treinador para poder dirigir essa Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari e esse cara não tem a carteira para dirigir a Ferrari. Entende a analogia que eu estou fazendo? E o Felipe Luiz, ele sabe isso, cara. E o detalhe, ontem, a mudança tática dele, ele percebeu que o Dorival pegou ele de surpresa, recuando o Ranieri, mas quando ele muda para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Então, eu vejo muita gente falando assim, os jogadores estavam... Não, os jogadores não estavam cansados. Fisicamente falando, eu acho que o problema não foi a parte física. Tanto é que eu repito aqui, os jogadores que começaram a partida nem jogaram tanto quanto o Estudiantes. O grande problema no primeiro tempo do Flamengo e a mudança da água para o vinho é a parte tática. E é aí que eu quero elogiar o Felipe Luiz, porque ele entendeu isso e soube rapidamente melhorar, ajustar. Porque tem treinador que pode até entender, mas até você ajustar na base da conversa 15 minutos de intervalo, é geralmente muito difícil. É assim. Quando o Flamengo joga, geralmente é assim. O seu 11 inicial, ele tem que ser um 11 perfeito. E a maioria dos times, eles têm mais um 11 inicial do que 18, como o Flamengo tem. O Corinthians ontem entrou com um 11 inicial que competiu. Quando as trocas começam a acontecer e o Felipe Luiz faz as mudanças porque lê o jogo,
A discrepância é muito grande, gente. É muito grande. Ele coloca o Thales Magno, o Kaká, aí ele coloca um garoto da base na lateral esquerda e o Corinthians faz isso aqui, ó. Sendo que o Corinthians já estava desfalcado. Exato. E o Flamengo faz isso aqui, ó. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte, se o jogo termina empatado ontem, Vene, você acha que não estaria todo mundo massacrando o Felipe Luiz? Sim, pô. Com certeza. Sobretudo por conta do primeiro tempo. E porque vinha já de uma péssima atuação pelo Estudiantes, e aí você faz um primeiro tempo ruim, e você empatar numa rodada perfeita, aí já vem com a lança já vem pro rosto. Eu achei que o primeiro tempo contra o Estudiantes seria o pior da temporada, mas pra mim o primeiro tempo contra o Corinthians foi muito pior. Mas posso te falar uma coisa? Muito pior. Uma coisa de coração. Ainda terão muitos tempos em que o Flamengo não vai jogar bem daqui pra frente. Não, mas porque a vai questão começar não a é jogar acontecer bem. isso. A questão... Mas se ele for efetivo, É porque ontem estava irreconhecível. Mas estava irreconhecível, pra mim, por conta dessa justificativa. Pela parte tática, e não por conta dos jogadores do Flamengo. Concordo. Mas sabe, você lembra o que eu falei pra vocês aqui? E eu levo muito, assim, muitos anos que a gente vai vivendo de futebol, a gente vai vendo que tem umas coisas que elas não são novas. A gente só acaba esquecendo. Eu falei aqui, o Estudiantes pegou o macete para neutralizar o Flamengo. Talvez o Felipe Luiz demorou mais para digerir. Por ser uma Libertadores, um jogo fora de casa e tudo mais, e era uma eliminação. Agora, num jogo de brasileiro, ele tem mais tranquilidade de chegar no segundo tempo e falar assim, o que eles fizeram para me neutralizar? Eu vou ter que retocar isso. Isso vai acontecer mais vezes, porque era uma coisa nova e agora não é mais. Então, as pessoas já começam a entender qual é o ponto fraco. Todo time, seja ele qual for, tem um ponto fraco. E aí, os times adversários vão precisar descobrir. E aí, esse ponto fraco do Flamengo, essa marcação na linha alta, essa pressão, você já começa a estrangular a saída, isso já deixa o Flamengo com menos oxigênio, já vai causando mais erros no Flamengo. Então, assim, a gente vai ver ainda, e eu vou falar isso pro torcedor rubro-negro, daqui pra frente, alguns tempos assim, o Flamengo vai performar pior. Mas o que vai traduzir se ele vai ou não tocar na taça é ele ser o que ele foi ontem. Mas eu acho que igual o primeiro tempo contra o Corinthians vai ser difícil a gente ver algo pior. Sabe por quê? Foi o primeiro tempo em que nada deu certo. O Flamengo teve a menor posse de bola, coisa rara da gente ver. O Flamengo finalizou uma vez aos 40 minutos do primeiro tempo, errou muito passe, algo que eu ia mencionar aqui. Então foi um primeiro tempo irreconhecível, até no ponto de vista individual. E eu repito, para mim o Léo Ortiz ele precisa voltar a ser o velho e bom Léo Ortiz. Porque ontem, inclusive, no gol do Yuri Alberto, ele tomou um drible que dificilmente a gente vê o Léo Ortiz tomando, mas foi no início do segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo ontem, eu acho que dificilmente a gente vai ver algo pior nessa temporada. Eu não tô falando que vai acontecer direto, mas eu tô falando que até o final do ano, outras vezes... E vou além, se o Corinthians tivesse feito as oportunidades, o Flamengo não teria a chance de virar o placar. Se o Corinthians é efetivo, ele sai com pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Pelo menos. Pelo menos. Poderia ser 3. O Yuri perdeu uns 3 gols. O de pênalti, uns 2 gols assim. Ele poderia ser 3. Eu acho que o ponto do que você falou, Fernanda, ele é diferente justamente por conta disso. O Flamengo hoje ele tem 18 jogadores titulares. Ele pode utilizar 18 jogadores. Então, talvez, no primeiro tempo, você consiga criar uma dificuldade para aquele time que está jogando. Só que no segundo tempo, hoje, você tem 5 trocas no futebol. E aí, com 5 trocas, ele consegue mudar a característica inteira da equipe. Mas por isso que eu trabalho com o tempo. Eu não acho que vai jogar um jogo inteiro como foi contra o Estudiantes, que eu acho que o Felipe Luiz demorou a digerir a leitura dele. Mas eu acho que vai ter um tempo em que ele vai ser surpreendido. Pode criar dificuldade normal, mas aí o mérito, eu acho que tem que dar o mérito aqui pro trabalho da diretoria do Flamengo. Claro. Que na janela do meio do ano, quando teve que trazer os caras, trouxe o Botafogo, ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Por quê? Janela do meio do ano. Janela do meio do ano. Do gato. Pra manter a consistência que o Flamengo tá tendo durante o ano inteiro, tiveram que chegar Jorginho, Saul, Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal, que pra mim fez uma partida ok ontem, diante das partidas que ele estava fazendo, entre outros que eu poderia citar. Todos os jogadores que eu citei aqui já foram importantes pro Flamengo nessa temporada, segundo turno. Todos. O Saul já jogando muito bem, o Jorginho jogando muito bem, o Samuel Lino contribuindo da forma dele, pode não estar no melhor momento, pode não valer o que custou pro Flamengo, mas participou do gol. Pô, o Carrascal já deu, entre aspas, 4 pontos ao Flamengo. Porque ontem ele foi o melhor em campo e fez o gol contra o Vasco. E aí, cara, é isso que a gente fala. Quando o Flamengo contrata mal, a gente dá porrada aqui, né? O Juninho, por exemplo, a princípio foi um jogador que não deu certo no Flamengo. Mas a janela do meio do ano do Flamengo, ela é corretíssima pensando em Campeonato Brasileiro. E isso, inclusive, faz com que um time que pode parecer previsível em algum momento
seja imprevisível. Sim, e aí que porque tem peça pra mudar. E é aí que chega você tocar na taça. Porque você vai ter que ser letal, efetivo, vai ter que ter um treinador que lê. Porque foi o que você falou. Não adianta nada você ter 18 peças e o cara fazer uma leitura de um jogo. Não entender, caraca, o que o cara tá fazendo aqui? Vamos comparar com o Cruzeiro do Leonardo Jardim? É um time que com 11 titulares compete com qualquer um. É um time que pode vencer o Flamengo, pode vencer o Palmeiras. Mudou o banco, meu amigo. É isso. Faz isso aqui, ó. Cai de rendimento. Olha Cai. aqui, tu já agradeceu, já comprou tua passagem pra Disney? Agradeceu o Mickey, que não veio? Por quê? Que tudo começou na vida deles, depois começou aquele negócio de Mickey, lembra? Foi. Vem o Mickey, não vem, tá na Disney, fica em Orlando, Foi o isso Trump não mesmo. deixou, não sei o quê, bababá. Não foi ou não foi? Foi. Depois daquilo, Deslanchou. tu tinha que ter uma foto do Mickey lá na tua casa, garoto. Por falar em Cruzeiro, o próximo jogo do Flamengo é muito importante contra o Cruzeiro. Por quê? Se o Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã, abre 7 pontos. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, que é contra o Sport. Ou seja, o Flamengo pode chegar a 10 pontos de diferença do Cruzeiro. Você praticamente tira alguém da briga do título. Verdade. Então, se tornou, entre aspas, uma final para o Flamengo. Obviamente para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro não pode perder. Esse jogo, quinta-feira, é muito final. É uma final para o Flamengo. Porque se o Flamengo vence esse jogo, você praticamente... A diferença que você faz com o Cruzeiro é muito grande. Você pode chegar a 10 pontos de um rival que está brigando com você pelo título. É mais final pro Cruzeiro do que pro Flamengo. Sim, claro. Mas é final. O Flamengo continua final. ali. É como se fosse um mata-mata. É mata-mata. É uma semi, porque a final vai ser contra o Palmeiras. E pro Flamengo, esse jogo contra o Sport que falta, a melhor coisa é que demore mesmo a marcar. Porque pode chegar num determinado momento que o Sport já chegue rebaixado para esse duelo com o Flamengo. É verdade. E vocês sabem que estavam falando do Carrascal? O Felipe Luiz também falou sobre o desempenho desse jogador. Cadê? Eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, é impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros, e hoje ainda por cima deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. O Pedrosa passou a semana inteira falando desse jogador. Enquanto eu e o Vene, a gente estava destacando o Saúl, né, no jogo do Estudiantes, o Pedrosa falou do Carrascal. Eu já quero escutar que vocês falem mais desse jogador. Um jogador com muita qualidade mesmo. E é aquilo, né? Você quer vencer, você precisa ter elementos que desequilibram. E ele tá sendo esse cara. Antes da gente... Olha aí, Lucas Pedrosa. E o Felipe Luiz falou do Carrascal, hein, Vene Casagrande? Pois é, um jogador que tem apenas 7 jogos com a camisa do Flamengo, mas já deu 3 assistências e marcou um gol. Sendo que ele não tem 7 jogos como titular. Eu tava vendo aqui os números dele. 249 minutos em campo. Ou seja, ele praticamente precisa de 62 minutos para participar de um gol com a camisa do Flamengo. 200 e quanto, Vene? 200 minutos em campo, 249. Isso é menos que 3 jogos. É assustador. Menos então, que 3 assim, jogos. E ele tem um aproveitamento absurdo. E não é só isso, né? A gente vê o entendimento dele também sem a bola. Isso é importante, a parte tática dele sem a bola. Então é um jogador versátil, porque o Felipe Luiz conseguiu fazer com que ele atue numa outra posição que, teoricamente, ele não chegaria para fazer. Fez isso com o Saúl também, né? Fez isso com o Saúl, exatamente. O Saúl ele chegou para fazer a função, basicamente, que o Carrascal fez ontem. Mas ele entendeu que o Saúl é melhor como volante. E tá certo, tá tudo bem. Méritos do treinador. E, eventualmente, o Carrascal pode fazer, sim, a função que o Arrascaeta faz. Mas é uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Ele conseguiu fazer Arrascaeta e Carrascal jogarem juntos e bem. Porque, na minha concepção, o Carrascal foi o melhor em campo ontem, não só por conta das 2 assistências. E a gente pôde ver também o Arrascaeta sendo diferencial. Eu acho que o Felipe tem uma característica. O Felipe, ele é um baita treinador. Mas ele tem uma característica que é muito interessante de colocar quem está melhor. Ele coloca para jogar quem ele entende que vai ser melhor para o time. Sim. Então, se ele entende que aquele cara ali vai desempenhar melhor como meia-direita, como foi o que o Carrascal jogou ontem, principalmente no segundo tempo, acho que no primeiro tempo ele começa mais como ponta, sofre, e no segundo tempo ele joga de meia, fechando como um ponta e melhora bastante, defensivamente e ofensivamente. Ele coloca quem está melhor para jogar. Eu acho que essa é uma das características maiores assim, do Felipe Luiz. Ele entende o momento, tanto é que o peito de, em algum momento, tirar o Pedro do time, é o peito de vai jogar quem tá melhor. Sim. Que é um exemplo no jogo vai de jogar ontem. quem tá melhor. Todo mundo achava que o Luiz Araújo fosse ser o titular. Eu também imaginava que o Luiz Araújo fosse ser titular. Mas o momento do Carrascal é melhor. Ele entendeu que o momento do Carrascal é melhor e ele botou o Carrascal. O que aconteceu? No segundo tempo ele bota o Luiz Araújo. O que o Luiz Araújo fez? Decide Entrou com uma vontade absurda
Porque ele entrou com sangue nos olhos, entrando, né? querendo mostrar que ele é bom jogador e decidiu o jogo. E quem ganha com isso? O Flamengo. Porque vai aumentar a competitividade no elenco. E a gente sabe que o campo fala, né? A gente fala isso também. Eu falo, a trajetória da bola fala pro árbitro e o campo fala pro treinador. Total. E o treinador que sabe ler isso, sabe gerir pessoas, entender o melhor momento de cada um, ainda mais nesse tipo de futebol que a gente pratica nos últimos 5 anos no Brasil, que é um futebol de alta intensidade, de atletas de alta performance, que é isso que virou o futebol, a gente tem que entender. Tá em campo quem tá melhor. Se for viver debruçado em alguma... eu sempre fui bom, eu sempre fui dono dessa camisa. Não funciona mais assim futebol. E o Filipe Luiz é a melhor pessoa. E sabe gerir problema também. Claro. Se a gente pensar o que passou esse ano com o Pedro, e ele conseguiu contornar, e ele foi essencial nessa virada de chave do Pedro. Ele está se transformando num grande... Como o Pedrosa fala, é a grande promessa aí, como treinador dos brasileiros aí. Da nossa nação. Da nação brasileira. Você não vê nenhum treinador com potencial de crescimento do Filipe Luiz brasileiro. Não vê. Olha Antes de mudar de assunto, só uma curiosidade. Pode falar Não é a primeira vez que o Rossi pega um pênalti de cavadinha. Sabe de quem ele pegou da outra vez? De La Cruz. De La Cruz. Na época de River Plate. Quer falar mais desse pênalti? Que agora eu tenho que falar do... Não. Vamos falar agora... Eu queria falar só 10 segundos do lance que tá todo mundo reclamando do lance do lateral. Desculpa, gente. Tem uma câmera que mostra que... Não, eu acho... Mesmo se não mostrasse, Daniel, é inconclusivo. Inclusive... Não tem nenhum roubo ali, não tem nenhum... Eu fiquei na dúvida se era o Gonzalo Plata ou o Fernanda Maia. Rapidinho, né, Daniel? Rapidinho, né? Parabéns, Gonzalo Plata. Estudou bem a Fernanda Maia. Não tem nada de polêmica ali. Nada. Tinha muito choro, Pena que foi assim. o Gonzalo Plata que ele estudou. Tô doida pra ser o quê? O Vitinho, o Marçal, o Alex. Tem que aproveitar o sistema multibolas. Ai. Que, aliás, é um sistema que começa... Anti-Fernanda Maia. Anti-Fernanda Maia. Que eles depois daquele lance contra o Vasco, Lucas Pedrosa, eles começam a arrumar um monte de coisa para não fazer aquilo de novo. E virou uma regra, criou uma regra. Olha, sobre esse lance aí, tem uma câmera que mostra que a bola era do Flamengo, sim. Então não é algo assim que com certeza o árbitro errou, não. Cadê minha música do Chaves? Vocês já viram? Lê o que a Janaína falou ali, por favor. Fernandinha tá enrolando pra não falar sobre a derrota do Botafogo. A gente tem que falar sobre a vitória do Fluminense. Perfeito, Benê. Olha! Estreia do Zubeldia. O Fluminense venceu o Botafogo. Não foi o Botafogo que perdeu para o Fluminense. Fala, meus amigos. Ficamos aí com as notícias do SBT Esporte Rio. Dando os créditos aí pros nossos amigos. Se inscreva aí no nosso canal, deixa seu like. Você que gosta de acompanhar futebol, você que gosta de saber sobre tudo, você que gosta do programa SBT Esporte Rio, acompanha a gente se inscrevendo no canal, dando seu like aí, ó, ativando o sininho. Vamos que vamos, hein? Amanhã mais notícias do Flamengo. Você ouviu aí, ó, quinta-feira tem jogo Flamengo e Cruzeiro, vai pegar fogo, hein? Vai ser uma final, hein? Vai ser um jogão. Lembrando que o Cruzeiro é o terceiro colocado lutando com o Flamengo para ser campeão brasileiro. Tá entre Flamengo primeiro, Palmeiras segundo e Cruzeiro terceiro lugar, hein? Então vai ser um jogaço. Acompanha a gente aí para você saber de todas as notícias e não perder nada, e acompanhar esse programa maravilhoso, cheio de zoação e notícias. Valeu? Tamo junto! Vamos!